Oi, gente, nós somos Pode Educar! Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, né? A demografia do Brasil e como ela afeta a educação até 2050. Então, você já me pergunta se isso é uma crise ou uma oportunidade para a educação brasileira. Tá, então a gente vai para um exemplo prático. Vamos imaginar que a gente foi contratado pelo governo brasileiro para planejar a educação pelos próximos 30 anos. O país está envelhecendo e menos crianças nascem. No caso, existe uma desigualdade nas idades. Por isso, precisamos preparar uma solução para preparar o Brasil para o futuro. E, Samai, todos querem saber quais são essas problemáticas. Então, primeiro a gente pode citar a queda de natalidade, né? Que, vamos supor, quanto menos crianças nascem, menos crianças vão estar na escola. Então, assim, acaba baixando o nível de crianças e escolaridade. Outro tópico muito importante para se dizer é a desigualdade regional. Enquanto algumas regiões têm uma ótima qualidade de ensino e tudo mais, outras regiões ainda têm falta de professores, falta de local para ter aulas e etc. E para mim tem a questão do envelhecimento populacional, né? O número de idosos está cada vez mais crescendo, afetando a economia e o mercado de trabalho. E agora para vocês, o que vocês acham da educação pública e privada de Santa Catarina? Eu acho que tem uma grande, como é que eu posso dizer, desigualdade entre os dois, né? Tanto de estrutura como de ensinamento. Eu acho que o ideal da escola pública seria ser melhor do que a particular, que pudesse beneficiar os alunos que não têm a condição financeira para eles poderem ter uma boa educação de qualidade, mas no real não é isso que acontece. A gente pode ver que nas escolas públicas é muito mais bagunçado, às vezes os professores estão de greve, então não tem professor para dar aula. A estrutura é muito quebrada. As pessoas, os estudantes, às vezes eles não tem professor, então não tô nem aí, entendeu? As pessoas acabam que aí a escola, que era para ser uma coisa que era para ser melhor, até que a privada às vezes, acaba sendo... De qualquer forma, o lugar que você estuda te incentiva a estudar. Então, se você não tiver uma estrutura boa, um professor bom te ensinando, o que ele vai te incentivar a estudar, entendeu? Acho que é mais difícil de estudar sozinho do que ter alguém te ajudando, entendeu? Também. E agora, para vocês, assim, o que vocês acham que poderia auxiliar para mudar realmente a nossa educação, tanto em Santa Catarina, mas também, outra coisa que eu acho também é que hoje em dia, eu acho que o ensino do Brasil não é tão bom quanto outros países. Eu acho que poderia mudar o tipo de ensino, ser algo mais atrativo para os alunos, porque é difícil ficar se concentrando por, às vezes, 6 aulas sentado numa cadeira e olhando para uma lousa. Então, acho que seria bacana trazer outro tipo de ensino. Inclusive, em algumas escolas públicas, nem existe laboratório ou uma quadra realmente agradável para praticar um esporte. Eu acho que isso deveria ser mudado. Eu acho que deveria ter, tipo, aulas mais práticas para o futuro, tipo, educação financeira, culinária. Tipo, agora tem o programa do Pé de Meia, que é para influenciar os alunos ali para a escola, mas muitas vezes esse programa, os estudantes vão lá e dormem na aula só para estar lá para poder ganhar o valor. Exatamente. Então, e sobre a taxa de natalidade, sobre educação e tudo mais, eu acho que antigamente muitos idosos nem tiveram acesso à educação. Por exemplo, o meu pai terminou o ensino médio e a minha mãe nem fez o ensino superior. Eu acho que agora, apesar da educação do Brasil ser melhor do que antigamente, porque antigamente eram usados uns métodos meio errados, como a régua e tal, a medição física, eu acho que agora a gente é muito... pode ser muito facilitado. Então, tipo, eu não ligo se você vai pra escola, ou isso. A gente precisa de um pouco mais de dureza dos professores. Não no sentido físico, mas no sentido de, tipo, gente, isso aqui, se não serve, já é reprovação. Por exemplo, não reprova os alunos nas escolas. Pelo que a gente sabe, hoje em dia, o governo, ele adicionou algumas aulas para manter os estudantes da escola pública, tanto da escola privada na escola, e tá fazendo coisas erradas, no caso. Então, o que eles pensam? É deixar as pessoas mais presas da escola do que fazerem coisas erradas no dia a dia, isso. Mas sobre a taxa de natalidade, eu acho que hoje em dia, a gente pode perceber que tem nascido menos e mais pessoas velhas, idosas. Então, eu acho que, como a gente falou antes, quanto menos crianças, menos estudantes. Então, daqui a alguns anos, talvez não tenham mais tantos estudantes na escola ou tantas pessoas serem ensinadas. Então, a gente pode até pensar que a profissão dos professores seja um pouco, diminuída, tipo, não seja mais tão necessário, entendeu? A gente vê em muitos países usando tecnologia para ajudar os alunos a se manterem mais ligados, talvez, no ensino, porque, de qualquer forma, é um jeito diferente de ensinar. Então, por exemplo, Holanda é um país que é extremamente ligado. Hoje em dia a gente vê estudantes na iPad e tudo mais, e é um ótimo índice de alunos no colégio, por exemplo. Eu acho que eles têm que arranjar um jeito de atrair a atenção, tipo, dos jovens, tipo, usando as redes sociais. O que eles mais estão utilizando atualmente são as tecnologias, como é que eu posso dizer? Os aplicativos de entretenimento, eles tinham que atrair eles por essas coisas. Eu acho que no que o Brasil mais peca, no sentido da educação, é realmente a falta de investimento. Então, é necessário ser feito mais investimento para essa área da educação. Às vezes não sei nem quanto tempo eu passo no celular. Acho que deve passar, tipo assim, por exemplo, em um domingo eu devo passar 8 horas no meu telefone. E, tipo assim, às vezes a gente precisa largar um pouquinho assim, o telefone pra estudar. Só que, como isso vai ser repassado pra gente, como a Giovana falou, às vezes pode ter algum incentivo dentro dos apps e tudo mais, pra gente conseguir, tipo, ter uma noção de se ligar pelo próprio governo.
E é isso. A gente encerra o nosso podcast agora. A gente espera que isso vá para o governo de Santa Catarina para ele resolver algumas coisas. É isso. Tchau!